E a gente segue adiante aqui, pessoal, virando completamente a página, não completamente, parcialmente, por que não, trazendo outros ângulos aqui para todo o tabuleiro geoeconômico global que segue aí sofrendo abalos sísmicos, terremotos. E aí eu quero muito atualizar vocês aqui exatamente em que pé estamos com essa novela do tarifaço de Donald Trump. Então, vamos tentar entender pelo seguinte, porque a gente tem visto alguns especialistas dizendo que a economia brasileira tende a sofrer relativamente menos que outras, até sair bem. Mas será que isso é verdade? Realmente é verdade? Logo antes das tarifas entrarem em vigor e serem implementadas, as exportações da China, pessoal, dispararam. E hoje, depois de uma semana de intensa guerra comercial, cabo de guerra para cima e para baixo, parece que teremos uma trégua depois de alguns recuos de Donald Trump em relação às tarifas, principalmente ali com seu antípoda ou antagonista preferido, que, claro, é a China, como a exclusão de produtos eletrônicos das tarifas recíprocas. E a gente tem que entender exatamente o que isso significa nas 1001 cadeias globais, dos mercados globais e para o mercado internacional. Ninguém melhor para nos ajudar a entender isso da forma mais didática possível do que o economista sincero, como ele é muito conhecido, ninguém mais, ninguém menos que Charles Mendlovics, se juntando a nós aqui no Morning Show. Beleza, Charles? Obrigado pela presença, meu irmão. Fala, Marinho, obrigado, bom dia para todo mundo da bancada aí, bom dia para quem tá assistindo, e falou o sobrenome sem problema, né, de primeira, cara, porra. Fiquei impressionado também, Eu tinha uma professora chamada Elizabeth Mendlovics, ela é alguma coisa sua, cara? Que era professora de biologia, sim. Ela é o que sua? Sim. Minha tia. Aí, pronto. Minha professora... Aí, valeu, tchau. É sua tia, logo vi, pô. Miss Betty Sherman, como era conhecida. Betty Sherman, grande figura. Uma confiança, professora rapaz. De biologia. Ótima professora. Ótima professora. Ótimo. Um beijo grande aí pra ela. Olha, vocês não esperavam... Vocês não contavam com a minha astúcia, né? Vamos lá. Charles, vamos lá. Porque o mercado, pelo visto, não contava com a astúcia de Donald Trump também, e dos chineses, muito menos, que foram irredutíveis, não cederam, e pelo visto Trump, percebendo a extensão, enfim, foi até contraintuitivo pelo que você normalmente espera do Trump, com todas as táticas de arte das negociações desde os anos 80 que ele aplica, mas talvez o mercado imobiliário de Nova York seja um pouquinho menos complexo que as cadeias globais de mercado, né? Como é que você está vendo isso? Olha, acho que ninguém esperava que o Trump fosse ter esse ataque tão grande a todos os players ao mesmo tempo, né? A gente esperava que com a China, em relação a tarifas, no primeiro governo ele já foi um pouquinho duro, o Biden continuou, aí todo mundo esperava que o Trump fosse atacar a China em termos de tarifas, mas não atacar todos ao mesmo tempo, todos os países, todos os blocos econômicos, e aí sim ficou um negócio meio estranho. Óbvio que as pessoas se assustaram, a população, tanto aqui quanto em outros locais, e ficou todo mundo sem saber quantos produtos custariam e o que poderia realmente acontecer. Eu costumo dizer que é muito pior a incerteza do que uma má notícia. Então, o fato de ninguém ter informação se o iPhone continuaria custando $1.500 ou $2.300, deixou a população, sim, um pouco preocupada. Mas em relação à China, eu acho que as pessoas não esperavam essa escalada, né? Começou com uma tarifa de 10%, depois mais 10%, depois 34%, e quando a gente olhou já estava em 140%. E a China também retaliando. Uma hora alguém tem que abaixar as armas. Eu acho que o Trump, no final de semana, retirou bastante coisa, deixando só um pedaço. Ele tirou muitos produtos. E a China também já disse agora de manhã que quer negociar. O problema é que você vai escalando e chega um ponto que eu acho que os dois querem negociar, mas quem vai dar o primeiro passo, né? Fica meio complicado. Pô, eu não vou recuar, nem eu. Então, acho que os dois acabaram recuando. Muita gente disse que só o Trump recuou, mas parece, tá? Que a situação esfriou um pouquinho. E no momento que estamos de volta, agora sim, para todo mundo nos ouvindo aqui pela Rede Jovem Pan de Rádio, Morning Show de volta, ouvindo aqui o economista sincero Charles Mendlovics, aqui com a gente na bancada do Morning Show, trazendo da forma mais didática, acessível para todo mundo saber onde o Brasil está pisando no meio ainda da reverberação do grande tarifaço de Donald Trump,
avanços, recuos? Qual a posição de momento para a gente saber onde todos nós estamos pisando e como todos nós podemos ser afetados? Ô, Charles, eu vou aqui com o nosso Mano Ferreira para a próxima pergunta, tá? Vamos lá. Claro. Bom dia, Charles. Eu queria te perguntar um pouco sobre o conceito, afinal de contas, que está guiando a política econômica do Trump, porque muitos analistas falavam que, ele está criando essas tarifas para reindustrializar os Estados Unidos. Mas aí agora esse recuo, por exemplo, a respeito de tarifas de produtos finais como smartphones e computadores, não se verifica nos insumos para a montagem desses equipamentos, né? Ou seja, os Estados Unidos poderia comprar o produto final já industrializado, sem as tarifas, mas se quiser montar nos Estados Unidos, as peças têm tarifas. E hoje em dia, nenhum produto, Milton Friedman já dizia décadas atrás que nenhum lápis sequer um país consegue produzir de forma autônoma, né? Porque a madeira vem de um lugar, o grafite vem de outro, enfim, todas as peças, elas são produzidas pelo mundo, né? Então, tem como parar de pé uma estratégia como essa de colocar tarifas? Qual o efeito disso para indústrias de alto valor agregado que precisam de insumos que, na prática, vêm do mundo todo? O problema, bom dia, o grande problema é que quando você fala de trazer, por exemplo, eu estou aqui nos Estados Unidos, né? Trazer uma fábrica de iPhone para cá. Você não está falando em só trazer as pessoas para colocarem aqui e vai ter um equipamento que vai fabricar o iPhone sozinho. São milhares de peças, são milhões de pessoas envolvidas. Tem fábricas há muitos anos já sendo utilizadas na China, por exemplo, da Foxconn e de outros fabricantes. Então, não é uma coisa tão simples mover uma fábrica de lugar. A própria Apple, hoje, de cada 5 iPhones, 1 já é fabricado na Índia. Aos pouquinhos, eles estão trocando já de lugar. Mesmo assim, demora. Então, eu não acho ou não acredito que o Trump queira trazer todas as fábricas para cá. Mas eu acho que ele não quer mais que todas as empresas fabriquem os seus produtos, principalmente na China. Então, eu não acho que é uma questão de trazer tudo para cá. Ele tem um plano, ninguém sabe, porque a gente não consegue encaixar todas as peças, né? Ele tem algum plano, eu não acredito que ele está fazendo de qualquer jeito. Não está fazendo de qualquer jeito, ele tem algum plano que a gente não sabe, mas trazer todas as fábricas para cá de automóveis, de iPhones, de televisores, isso é uma coisa praticamente impossível, né? Nem ter interesse, nem tem gente aqui para trabalhar. E as fábricas estão mudando também, cada vez mais com inteligência artificial, novos maquinários. Você vai precisar de menos gente para fazer alguns produtos. Então, eu não acho que ele queira trazer tudo para cá. Tem algum interesse de não levar mais fábricas para a China. É muito difícil a gente agora, no meio da confusão, tentar entender tudo. Charles, eu sei que você é um sujeito compreensível, o papo está maravilhoso, a gente segue aqui, enfim, indo adiante com você. Vou só te pedir brevemente um pouquinho de paciência aqui, programa ao vivo tem disso, muito improviso. A gente vai estar trazendo, na verdade, já. A gente só mais alguns momentos até a gente trazer as imagens do primeiro voo exclusivamente feminino para o espaço, desde 1963, incluindo a esposa de Jeff Bezos, dono da Blue Origin, junto com a cantora super estrela global da música, Katy Perry. Sim, isso aqui não é uma piada aqui de bar, não, é uma verdade, é o mundo real nesse abril de 2025. Agora sim, temos as imagens aí para a gente, enfim, notar que, pelo visto, já foi... Parece uma estrelinha, né? Rumo às estrelas. Katy Perry e noiva de Jeff Bezos viajando ao espaço. Realmente um momento interessante, para dizer o mínimo, certo? Ainda está um pouquinho distante, a gente nota aqueles 2 pontinhos ali já no horizonte, mas pelo visto é exatamente isso que vocês acabaram de ouvir e seguiremos aqui repercutindo, torcendo, claro, para que seja um sucesso estrondoso, até porque parece que essa nossa curiosidade da humanidade da exploração espacial teve algumas décadas, desde a década de 60, onde isso se ficou em último plano, em segundo plano, mas é algo que tem cativado as pessoas, sempre cativou, mas tem um interesse reacendido já há um bom tempo e, claro, com as tecnologias correspondentes aqui também, proporcionando momentos como esse. Vamos ver, vamos estar acompanhando. Turístico, né? É isso? Agora com investimento privado, né? E, Charles, inclusive, se tiver qualquer comentário
nesse sentido, fica à vontade e a gente volta aqui a entender o realinhamento geoeconômico global. Mas vai que é sua. Não, eu tenho um comentário. Por acaso, esse lançamento não está sendo feito aqui, sim, mas a 1h e pouco de onde eu estou tem o Cabo Canaveral, saem os foguetes da SpaceX e virou uma coisa tão cool que você tem um aplicativo te dizendo quando tem os lançamentos, você pode ir lá assistir. Então, essa corrida espacial ela tem um componente também da participação da população e uma briga, né? O Jeff Bezos ali com o Elon Musk, cada um tentando colocar o seu foguete, as suas tecnologias. Os dois estão nessa disputa. Essa é uma disputa de egos que realmente acaba tendo consequências incontestavelmente bem-vindas, né? Eu acho que, enfim, por mais que eles sigam aprofundando essa queda de braço aí pela corrida espacial, mas fica à vontade aqui com a bancada para seguir trazendo essa clareza, a maior clareza possível para todo mundo que está nos ouvindo em relação ao impacto no Brasil, principalmente como é que a gente consegue sair bem na fita e na parada no meio de tantas novidades. Aninha Beatriz Rich, Charles, a próxima a te perguntar. Vamos lá. Charles, bom dia. Obrigada por estar aqui conosco. Muito tem sido dito a respeito das possibilidades que o Brasil terá, economicamente falando, com este grande tarifaço, com esta confusão, porque acho que não tem outra definição para o que está acontecendo na economia mundial nesse momento. Mas aí a minha pergunta é o seguinte, como o governo brasileiro, consegue aproveitar essa oportunidade? Como o governo tem que agir nesse momento para que a gente consiga retirar o melhor dessa situação externa econômica? Bom dia primeiro. E eu acho que a melhor coisa que o governo pode fazer agora é ficar só observando e não brigar com ninguém. A China é um importante parceiro comercial, o Brasil exporta muito do agro para lá, ajuda no crescimento. E os Estados Unidos também é um parceiro estratégico, tecnológico. Então, acho que o Brasil não precisa brigar com ninguém e não está sendo pedido isso para o Brasil. Vocês concordam? Porque se a gente estivesse vendo um momento onde os Estados Unidos pediu uma postura, olha, Brasil, eu quero que vocês decidam. Vocês estão de que lado? Ou a China, eu preciso que vocês decidam. Vocês são a favor ou contra a tarifa? Vocês estão de que lado? Então, no momento em que ninguém está exigindo uma posição do Brasil, a gente pode tomar uma posição neutra, como o Brasil normalmente toma. Vende para os dois, se relaciona com os dois. O presidente tem toda a liberdade para emitir opiniões, mas deveria tomar cuidado justamente por isso. Você não precisa agora criar confusão com ninguém. E o grande problema é, apesar das tarifas serem menores para o Brasil, na faixa de 10%, mas aí tem uma confusão do aço e tal, mas as tarifas são menores, 10%, que seria aquele piso. O grande problema é que, se a China começar a vender menos aqui para os Estados Unidos, os produtos vão ter que ir para algum lugar. Então, existe um receio, tanto do Brasil quanto da União Europeia, de que a China inunde o mundo com produtos baratos. Então, esse é um receio. Resumindo, o Brasil deveria aguardar, não falar muito, continuar levando uma vida normal e cuidar um pouquinho para que não entrem produtos muito baratos aqui, né? A gente não tem uma inundação, aqui não, aí no Brasil uma inundação de produtos. Mas dá um certo receio, né, Marinho? Porque o presidente Lula tem uma viagem marcada em maio para a China e aí eu fico com receio do que ele vai dizer e quais vão ser os acenos também, porque aí o Trump é meio estressado, né, vamos dizer assim. Exatamente. Agora, aproveitando e no embalo dessa reflexão aqui do nosso David de Tarso, Charles, eu tive agora com alguns amigos meus ali do mercado financeiro, quando eu reencontrei eles ali num casamento que rolou esse final de semana, fazia anos que eu não via a maioria deles tão abatidos, surrados, acabados depois do que eles disseram, que foi uma das semanas mais, enfim, extenuantes, arrasadoras da vida profissional deles. E a cada recuo, a cada tarifaço, a cada declaração do Donald Trump, parece que fica nessa montanha-russa de euforia e depressão. Euforia e depressão. Qual é teu recado aqui pelo menos foi a última vez que eu chequei, algo em torno de 20 milhões de brasileiros ali investidos na B3, por exemplo, os 60 milhões de brasileiros que têm algum investimento em algum produto financeiro para realmente terem o máximo de estabilidade possível e não se deixarem levar no meio dessa montanha-russa? Não olha a carteira, né? Se olhar, vai ficar deprimido. Não tem uma coisa mais bonita para falar aqui para vocês. Mas eu posso te dar uns números atualizados. Por favor. A Nasdaq esse ano caiu 10,9%. Inclusive, a Nvidia, Charles, que é a grande queridinha...
Charles, pode falar do foguete aí. Exatamente, me perdoa aqui, você sabe. Programa ao vivo tem disso. Temos as imagens aqui ao vivaço do momento onde a primeira tripulação desde 1963, exclusivamente feminina, vai explorar o espaço junto dessa máquina da Blue Origin. O pessoal lá é eufórico. O sorriso da criança, olha lá. Pra quem tá no rádio, é uma cápsula, né, que foi ejetada. Custou milhões, né? Ela saiu à frente de muita gente. Você pode descrever aí, David? Fica à vontade. Não, é uma cápsula que ela sai depois que desacopla. Sim. E aí cai em território aqui no mundo, né, no território terráqueo. Território terráqueo, vamos dizer assim. Essa era e com um paraquedas, Território terráqueo. Eu ia falar em território do nosso mundo, né? Bom, aí muita gente está comparando até ao voo solo, o que eu acho particularmente uma grande forçação de barra, o voo solo realizado pela russa Valentina Tereshkova em 1963, até hoje a única mulher a realizar um voo solo. E aí eu acho, enfim, comparar com esse voo publicitário, por mais maravilhoso que seja, e que fique claro que a humanidade siga avançando de modo firme nessa conquista do espaço. Inclusive, a Tereshkova é deputada na Rússia desde 2011. Deve ser da base aliada do Putin, não sei, mas provavelmente é. De qualquer modo, enfim, fica aí essa novidade. E, claro, o mundo inteiro valorizando um momento como esse, porque a gente precisa realmente testar os nossos limites enquanto seres humanos. Charles, aqui um recado final, fica à vontade aqui para você se despedir, também passar o serviço das suas redes, onde o pessoal pode acompanhar o seu trabalho. Fica à vontade. Bom, primeiro de tudo, obrigado pela participação, bom dia para todo mundo. E quem quiser me procurar, só procurar por Economista Sincero nas redes, principalmente no YouTube. É isso aí, Charles. Obrigado, mano. Um abraço apertado aí na Miss Betty Sherman, como ela era conhecida, o Mendlovics. Tenho um carinho imenso por ela e por você também. Você tira onda. É necessário nos dias de hoje o trabalho que você vem desempenhando para todo mundo. Obrigado pela presença e volte sempre. Obrigado, bom dia para todo mundo.